Creio que o Espírito Santo, Ele quer mover na minha e na sua vida nessa manhã. Amém? E eu tenho orado ao Senhor, buscado a Ele, e desde do início, até mesmo antes dessa semana, algumas coisas o Senhor já tem movido ao meu coração. Mas eu confesso a você que muitas vezes, quando Deus fala, Ele não traz claramente aquilo que Ele quer falar especificamente, Você vai tendo um deslumbre. E Ele vai falando, e conforme você busca, Ele vai falando mais e mais. E hoje, era ainda de madrugadinha, levantei para começar a orar por esse dia, orar por você que está aqui, Saí aí, eu moro aqui do lado, saí aí na sacada, falei, Deus, derrama a Tua glória sobre este lugar. Que essa manhã seja uma manhã de recomeços, amém? Que seja uma manhã onde o Espírito Santo mova. E as coisas começaram a ficar mais claras. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo com certeza vai falar poderosamente na minha e na sua vida, amém? Nós estamos aí, há praticamente 34 dias para terminarmos 2022. É ou não é? Já estamos, você piscou, eu pisquei e, como diz o outro, vai dezembrar agora quinta-feira, Nós já estamos caminhando para iniciar um novo tempo, um novo ano. E essa época, ela é sempre muito interessante. Eu não sei você, no Ele e Ela sempre também eu procuro trazer uma mensagem, que nós possamos fazer como que um balanço daquilo que passamos, daquilo que vivemos, e realmente gerar em Deus uma expectativa por aquilo que nos aguarda. Amém? Você tem expectativas para 2023? Você tem? Olhe para quem está do seu lado e fala, anima, rapaz. Anima, mocinha, Tem aí, tem um ano nos aguardando, Nós sabemos, só que ainda que para alguns, existem pessoas que não gostam muito dessa época do ano. Eu fico, sempre que eu falo, eu fico mais emotiva nessa época. Por quê? Porque começa como que um filme passar na minha mente. Eu começo a pensar naquelas pessoas que iniciaram, eu não sei você, mas, por exemplo, às vezes a gente, tem pessoas próximas que você vê lá, naquela virada de ano tão bonita, Num dia posta uma foto tão feliz, crendo, que vai viver todo o ano de 2000, vamos colocar 2022, vai viver, mas infelizmente acontecem coisas, E aprove ao Senhor todas elas, Ele sabe, Ele é o soberano, mas existem pessoas que, como eu e você, Deus nos conceda a graça de terminar, mas como eu e você não vão finalizar o ano de 2022. Existem pessoas que começaram, mas elas acabaram não vivendo todo esse ano. Sonhos são interrompidos, e não apenas dessas pessoas, mas também sonhos daqueles que estão ao lado dessas pessoas. É ou não é? Uma família, quando uma família ela perde alguém, são sonhos. Quando uma mãe perde um filho, uma filha, são sonhos também que ela enterra. É aquele desejo de repente ver o filho casando, a filha casando, e acontece uma tragédia, e isso não acontece. Então, infelizmente, essas coisas fazem parte da nossa vida. Nós queremos e vamos, em nome de Jesus, terminar bem, mas nós sabemos que algumas pessoas não. E cada um de nós, não vou entrar delongar nisso, mas cada um de nós temos um temperamento. Cada um de nós somos uns diferentes dos outros, e isso que, graças a Deus, é a coisa boa. Já pensou se todo mundo fosse igual a você? Igual a mim? Jesus amado, Misericórdia. Imagina, às vezes a gente tem facilidade, e isso, a gente acaba tendo mais ali, às vezes, como que eu posso usar a palavra, afinidade com pessoas que são parecidas com a gente. Mas é com as pessoas diferentes que a gente acaba crescendo mais, no sentido do quê? De afiar. Quando você pega alguém totalmente diferente, do seu perfil, você acaba desenvolvendo até mais. Por quê? Porque você tem que trabalhar aquilo que é a área fraca na sua vida, e daí você fala misericórdia. Costumo dizer que tem pessoas que elas entram nas nossas vidas e são até colocadas por Deus
como instrumento de santificação, vamos santificar. E dependendo do perfil que cada um de nós temos, alguns chegou lá em julho, né? Olhou a agenda, porque todo mundo tem uma agenda. Quem aqui já fez uma agenda? Pode erguer, gente, não vou falar se ela está preenchida ou não, né? Ou, de repente, colocou ali, né, os planos. Todo mundo coloca os seus planos. Esse ano. Aí pensa aí com você. O que você pensou esse ano? Esse ano eu vou fazer tal coisa. Né? Eu faço o meu próprio meme comigo mesma. Eu nem vou falar que esse ano também foi um ano que eu falei que eu ia para a academia, mas não fui, né? Não fui. E talvez você também falou, esse ano eu vou voltar a estudar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou voltar, né, a fazer isso ou aquilo, e colocou planos. Quem tem um perfil, né, que desiste mais fácil, já largou, viu que em julho não ia conseguir manter, já largou tudo e já chutou o balde. Outros estão aí, né? Aqueles que têm um analítico mais alto, estão olhando, estão falando, nossa, só falta isso aqui, né? Só falta tal coisa. E tantas coisas ali que colocou, alguns conseguiram cumprir, mas outros não. Só que o que eu quero, né? Por que eu estou fazendo essa introdução? Para falar aquilo que eu creio que Deus quer mover na minha e na sua vida. Nem sempre os recomeços são fáceis, é ou não é? Geralmente eles são dolorosos. Os recomeços, eles são difíceis, e por mais que, né, nós venhamos, usei como aí exemplo o ano novo, né, que está se aproximando, mas você não precisa, porque existe, né, algo meio místico no dia 31, é ou não é? Quem já percebeu isso? Que existe algo místico. Parece assim que aquele dia 31, no dia 1º, tudo vai mudar. Muda? Não, gente. Quem tem que mudar somos nós, né? Não é a noite. Ainda que seja um marco, né? E nós precisamos ter marcos nas nossas vidas. A Bíblia nos ensina a colocar marcos. Mas, no dia 31, para o dia 1º, não vai acontecer nada de sobrenatural, não. Você vai amanhecer no dia 1º. Aliás, é domingo, né? Então não falte no culto. Já começa o seu 1º domingo do ano de 2023 aqui. Então, você não vai mudar nada. Então, em Deus, nós temos a oportunidade de recomeçar hoje. Amém? É só em Deus. Uma das coisas mais lindas, que mais move no meu coração, das características de Deus, é que Deus é um Deus de recomeço. É só nele que nós podemos recomeçar, fazer tudo novo, de novo, e conforme aquilo que está no coração dele. Então, olhe para essa pessoa e diga assim, olha, Deus é um Deus de recomeço, e ele vai fazer novamente na sua vida. Amém? Nós recomeçamos, se você talvez já passou por isso, se nós olharmos em várias áreas das nossas vidas. Talvez você já teve que passar um recomeço na sua área física, né? Na sua área física aí você teve que recomeçar depois de uma doença, né? Quantas pessoas foram acometidas com o Covid, tiveram que reaprender muitas coisas, né? Ou outras situações, também nas nossas áreas emocionais. Quantas pessoas nas suas áreas emocionais não tiveram que superar perdas assim como nós falamos, né? De pessoas que infelizmente faleceram, mas também relacionamentos. De repente você viveu isso, e isso causou em você algumas marcas, né? Nunca é fácil. E também o recomeçar espiritual. O recomeçar espiritual, quem, né, nunca vacilou aí na fé, talvez você até está aqui nessa manhã e você se sente assim, como que um céu de bronze entre você e Deus. Entre você e Deus. Parece que você olha, né, à sua volta e você fala assim, eu não vou conseguir começar de novo. Ou, quem sabe, o nível, né, do inimigo na sua mente esteja tão ali forte, latente, que ele fique na sua cabeça dizendo assim, chega. Tua vez já passou. Ih, você já pisou muito na bola.
Você acha que Deus vai te deixar recomeçar de novo? Você acha que Deus vai fazer algo? Essa é uma mentira do diabo. Amém? Reconheça as mentiras de Satanás. Reconheça. Ele muitas vezes usa isso como artimanhas para que nós não venhamos a provar os recomeços de Deus nas nossas vidas. Eu já atendi pessoas que elas, sempre, e é uma dificuldade. O recomeçar, aí você olha e o que às vezes fica diante de nós? O nosso fracasso. A pessoa olha e fala assim, poxa, já foi assim da outra vez. Eu já fiz isso. E daí ela começa a acreditar em mentiras. A mente dela começa a ser o que nós podemos chamar de cauterizada. E ela começa a dizer para ela mesma, eu não vou conseguir, eu não posso, Deus não quer, sempre vai ser assim. E eu te pergunto, será que não existe um recomeço de Deus diante de você e mentiras estão querendo fazer você perder isso? Por conta de experiências passadas, de fracassos passados, onde você vivenciou uma situação e, amados, tem hora, cá entre nós, tem hora que cansa. É ou não é? Não tem hora que a gente se cansa com a gente mesmo? De olhar e falar assim, mas eu já fiz isso, olha. E o diabo ele é tão sagaz, ele é tão astuto, que ele coloca situações para que você acredite que tudo aquilo está sendo como que um deslumbre do passado. Às vezes coloca até pessoas, viu? Que durante um novo processo se assemelham com situações, com os fracassos passados, e você começa na tua mente a acreditar que não há um recomeço em Deus para você. Mas eu creio em nome de Jesus, que não há ninguém o qual o Senhor não queira, como que, dar um reset e começar de novo. Se você acha que o recomeçar, ele é algo ruim, Deus recomeçou. Você se lembra onde que Deus recomeçou? Lá no dilúvio. Ele recomeçou. Os recomeços, eles são de Deus. E eu quero mostrar para você 4 coisas para que você vivencie, para que você reconheça os recomeços de Deus na sua vida, você esteja atento a isso. O primeiro deles, se você quiser anotar, é discernir o tempo. Discernir o tempo. O que significa discernir? Discernir é conhecer, é ver distintamente, é avaliar, é fazer distinção entre 2 ou mais coisas. Você precisa saber em que tempo você está, e a palavra de Deus fala claramente sobre o tempo. Eu quero que você abra comigo em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, versículo 1 ao versículo 8. Preste muita atenção. Não fique com a sua mente vagando. O Espírito Santo, ele vai falar com você nessa manhã. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Quando nós discernimos o tempo qual nós estamos, e como que eu vou discernir este tempo? A palavra diz o que lá no versículo 1? Que para
tudo há uma ocasião certa e um tempo para todo propósito. Eu preciso, primeiramente, discernir aquilo que estou vivendo. Eu costumo dizer que o tempo, ele é e não é o remédio. Tem gente que fala, o tempo, ele é o melhor remédio. Será? Para quem descobriu um câncer em estágio avançado, o tempo é o melhor remédio? Muito pelo contrário. A pessoa tem que lutar contra o tempo. Nesse momento, né, das nossas vidas, nós podemos falar, Espírito Santo, em que tempo eu estou vivendo? Será que este momento, né, e existem áreas na sua vida, as quais o Espírito Santo já está dizendo ao seu coração, o qual ele quer que você recomece. Ele está dizendo, olha, eu vou fazer tudo novo, de novo. Eu vou fazer. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa é discernir. É discernir. Existem coisas que nós precisamos falar, Espírito Santo, eu quero fazer a coisa certa. E você talvez já me ouviu em outros momentos dizer isso. A coisa certa, feita no momento errado, se torna errada. Então peça para o Espírito Santo, para que ele, em nome de Jesus, ele te ajude a discernir o tempo que você está. Amém? Segundo, isso aqui é muito importante. Eu quero que você abra comigo Isaías 43. Isaías 43, versículo 18 e 19. Diz assim, olha. Se tão somente você tivesse... Perdão, amados, é 43, eu estou lendo 48 aqui. Isaías 43, 18 diz assim. Esqueçam o que se foi. Não vivam no... Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia! Eu se fosse você diria glória a Deus. Porque Deus está fazendo algo novo. Algo novo. Mas o segundo passo, para que o renovo, o recomeço de Deus venha, nós precisamos quebrar as pontes. Quando nós falamos em quebrar as pontes com o passado, quando nós falamos, olha, precisamos olhar, né? De repente Deus até já tenha falado alguma coisa assim ao seu coração e você não discerniu. Só que agora você vai discernir em nome de Jesus. Esse quebrar a pontes, ainda que seja também, amados, também, pecados que você precisa romper. Para que o novo de Deus venha, você precisa romper com pecados, consertar coisas, né, com o Senhor, é claro. Só que nem sempre isso é para coisas, digamos assim, tão ruins assim. Eu gosto de uma frase de Henry Cloud, que diz assim, lá no livro Liderando Mudanças. Ele diz o quê? Para que algo bom aconteça amanhã, algo que está acontecendo hoje precisa acabar. Amados, como é difícil abrir mão do bom para viver o excelente. Como é difícil. Como é difícil, né, quebrar as pontes. E o que é esse quebrar as pontes? Enquanto a gente não quebra algumas coisas que nos fazem olhar para trás, nós não vamos prosseguir para frente. Você sabia disso? Enquanto você não discernir o tempo que você está e olhar que existem situações novas que Deus está colocando diante de você. Existem coisas novas e você está apegado àquilo que você já viveu. E a palavra de Deus disse isso lá em Isaías 43. Diz assim, esqueça o que se foi. Não fica vivendo o passado. Não fica. Não fica olhando para trás. Mas era tão bom, mas isso aí era tão bom. Eu gostava assim. Nem sempre o bom
é o que Deus tem para você lá na frente, Ele tem um excelente. E esse excelente, entenda isso, é todas as vezes que nós estamos vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas. O propósito dele. Reconhecer, falar, Deus, eu quero que o Senhor realmente estabeleça. E eu vou contar para vocês, enquanto eu fazia as minhas anotações aqui, assim, 20 anos já de ministério, tem histórias que eu conto, mas eu não lembro. Eu lembro que aconteceu, mas já nem lembro quem foi, então não vou falar. Eu desconfio que seja uma pessoa, depois eu vou perguntar para ela no final. Mas eu acredito. Tinha um casal que eles haviam vindo de outro estado, eram daqui, moraram fora e vieram, e parecia que nada se estabelecia. Nada se estabelecia. Era sempre aquela coisa assim, se der alguma coisa errada, a gente volta para trás. A gente sempre tem uma ponte lá. E Deus tinha um novo. Deus tinha algo a realizar. E eu me lembro que isso faz muito tempo. E eu orava a Deus, falava, Deus, mas por que, né? Precisa romper, por que não vai? E um dia o Senhor me dirigiu a falar para essas pessoas que eram para elas transferir o título de eleitor delas para Maringá. Ou seja, existia todo um contexto onde precisava ser rompido, onde precisava realmente colocar um marco. Chega, nós não vamos voltar, nós vamos para frente. E no momento que isso aconteceu, amados, é óbvio, né? Algo rompeu. Quando as pontes elas são quebradas para trás, tem como recuar? Tem como voltar atrás? Tem como a gente, ficar naquilo, opção, se não der certo. Tem pessoas que Deus até, de alguma forma, é como, eu sempre gosto de pensar como quando o bebê vai nascer. O bebê está confortável, ainda que a mãe não esteja, mas o bebê está lá confortável e chega um momento, o útero ele começa a fazer todo um trabalho para expelir. É um momento de dor, há quem diga na psicologia que é o primeiro trauma humano, mas não vou entrar nisso. Mas aquele bebê ele precisa nascer para algo novo. Ainda que tudo estava tão confortável, ele precisa sair para dar início a um novo tempo. E a natureza já faz isso. O próprio parto, ele mostra isso. E existem situações onde Deus talvez esteja fazendo isso com você. Sabia? Porque você não está conseguindo discernir. Deus, às vezes, está trazendo um contexto aí no seu trabalho, está trazendo contexto em situações onde você está acomodado, onde você está olhando e falando, tem que ser assim, é desse jeito. E Deus está trabalhando, falando, vai, confia. Só que o que precisa é romper com aquilo que faz você voltar. E eu te pergunto, será que existem áreas na sua vida que estão fazendo você não viver o novo de Deus, o recomeço de Deus, porque você está preso ao passado? E olha, nem sempre isso é consciente. E aí é onde entra, que você poderia talvez ouvir isso em uma mensagem motivacional. Mas, como você está ouvindo no ambiente onde a presença de Deus está, é a que faz toda a diferença, porque é o Espírito Santo que traz a revelação ao seu coração. Às vezes são coisas, e eu esses dias conversava com alguém sobre isso, existem áreas nas nossas vidas que o inimigo faz questão de mantê-la em fortaleza. Sabe por quê? Elas estão tão escondidas que nós não conseguimos achá-la. Está escondido. E é só a luz do Senhor brilhando, é só a luz do Senhor vindo sobre isso que você vai ser esclarecido. E para viver o algo novo, para viver aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, nós precisamos falar, Espírito Santo, será que existem áreas na minha vida que precisam ser rompidas? Pontes. Não posso deixar de falar, Não vou mandar erguer a mão, mas tem gente que infelizmente não rompeu em relacionamentos emocionais.
Aquele namoro, né? Vai, não vai, volta, não volta, fica, não fica. Gente do céu, misericórdia. Fala a Deus nesse lugar, né? Tem gente que... Eu ouvi algo algum tempo atrás, que assim, eu poderia até gastar o meu tempo falando para a pessoa, falando, olha, não é bem assim, não. Só que quando a pessoa está obstinada, sabe quando a pessoa chega para você? Tem gente que só chega comunicando algo. Então você não fala nada, né? Eu aprendi isso, a idade, né? O tempo de ministério me ensinou isso. E teve uma situação onde, né, vieram se aconselhar, estavam para casar, e a pessoa falou assim para mim, nossa, nós estamos passando tanta luta, que é o diabo querendo interromper para a gente não ficar junto. Só que nós, né, olhamos a situação toda. E a gente fala, gente do céu, é Deus trazendo livramento. Não casou. Preste atenção. É o inimigo contra o nosso amor, né? Será? Às vezes Deus está falando, olha, porque depois que casar, amado, depois que casar, aí, ó, joelho no chão, muito jejum e oração, né? Mas, antes, tem gente que casa. Não, nós vamos casar agora. Nós vamos, por quê? Porque está tudo pago, né? Casamento está pronto, está tudo. Como que a gente vai voltar atrás? Mas, eu aprendi algo e eu quero compartilhar com você. Tem coisa, até eu acho que eu falava não sei se foi com o Marcão essa semana, eu falei, Marcão, eu aprendi isso. Quando um negócio começa a dar errado no começo, pula fora. Pula fora. Quando o negócio começa a entornar, não fique achando que as coisas vão melhorar. Às vezes você só está se enganando e arranjando um belo de um problema, né, futuramente. Então, estou usando exemplo de relacionamento, mas outras coisas também. Onde as nossas vontades, nós queremos fazer prevalecer. E isso é muito complicado. Quando eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, eu vou fazer o quê? Meio que dar uma de Agar, né? Vamos gerar o filho, né? Vamos gerar de outra forma. Não, a promessa de Deus, ela tem que vir da maneira certa. Espere. Não fique tentando, né, manipular, mas isso aqui, isso é do inimigo, porque não está do meu jeito. Isso aqui, não, discirna o tempo. Deus está talvez falando ao seu coração. Existem coisas que você precisa quebrar as pontes. Existem coisas que você precisa deixar para trás. E você só vai ficar patinando se você não obedecer a Deus. Amém? Outra coisa muito importante é acertar as contas com o passado. Acertar as contas. Amados, olha, seja aqui, seja na eternidade, todos nós vamos ter uma conta para acertar. Eu te dou a dica, acerte hoje. Acerte hoje. E enquanto eu orava, o Espírito Santo me lembrou de uma história que eu queria muito que você abrisse lá em Gênesis. Gênesis 42. Diz assim, olha. No princípio, Deus criou... Jesus, hoje esse aplicativo está me sabotando, gente. Eu clico aqui, ele vai para outro. Olha lá. Quando José soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José
era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperadamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou então do sonho que tivera a respeito deles. Ele disse: vocês são espiões? Vieram para ver onde nossa terra está desprotegida? Eles responderam: não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim, ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, e enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. E aqui eu li tudo para que você te contextualizar, mas eu quero que você se apegue agora a esse versículo 21 que diz assim: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Amém? Eu quero que depois você leia a história de José, mas se nós olharmos aqui, 2 coisas ficam muito claras. José reconheceu os seus irmãos, mas fica claro que eles não reconheceram. E em certo momento, eles se lembram daquilo que aconteceu há anos e anos atrás. Diante deles estava uma culpa. Eles olhavam e talvez tudo que, olhavam ali adiante falavam: não, isso aqui está dando errado por causa daquilo que nós fizemos. Existem pessoas que elas acabam olhando para os recomeços, e eu não sei se você já teve essa impressão. Você já vivenciou alguma área na sua vida onde você falou assim: agora vai, e não foi? Aí, como diz o meme, ainda voltou para trás. Né? Você já vivenciou isso? Em alguma área da sua vida onde você falou: agora, vai acontecer. Agora a restauração vem. Agora o meu filho vai ser liberto. Agora o meu marido se converte. Agora, mas acontecem coisas e acaba não acontecendo. Isso, de certa forma, acontece, é a lei da vida. Tem coisas que não vão sair, lembra que eu falei? Coisas não vão sair como nós queríamos e planejávamos. Mas o grande problema é quando nós começamos a ter coisas que precisam ser acertadas
E pelo fato de não acertarmos as coisas do passado, nós começamos a achar que Deus não vai fazer o novo dele nas nossas vidas. Por não acertar, por vivenciou lá atrás. Essa situação, né? A gente acompanhando a história sabe muito bem que José queria que Benjamim viesse, que Jacó viesse, eram esses os planos. Eles, por não reconhecerem a José, acreditavam que estavam sendo punidos. Eles achavam que aquilo era um castigo, mas na verdade era somente o deslumbre de um novo começo, de uma restauração. Você consegue entender isso? Você consegue entender que às vezes situações difíceis elas acontecem, mas quando nós discernimos, elas podem abrir, né, para um novo tempo na sua vida que você nem imaginava. Nem imaginava. Na cabeça deles as coisas não estavam acontecendo, por quê? Porque nós erramos lá atrás. Nós pisamos na bola. Eles, né, ainda falam assim, olha, nós vimos ele angustiado, implorar para a sua vida. E nós precisamos, amados, pedir para o Espírito Santo para que ele mostre aquilo que só ele consegue ver. Eu e você temos a visão limitada. Nós não conseguimos deslumbrar o todo. Você já vivenciou situações as quais, enquanto você passava por ela, você olhava e falava assim, eu não sei porque tudo isso está acontecendo. Eu não sei porque Deus está permitindo isso. Eu não sei. E daí entra, né? Aí se a conta, se não tiver aí acertado as contas, aí fica se apegando. Ah, é por causa disso, é por causa disso. O acertar as contas, ele tem dois objetivos. O primeiro é você, se você tem pessoas, se você tem situações as quais você precisa resolver, elas podem sim, elas podem estar barrando para que você rompa e vá para frente. É necessário você realmente voltar atrás, fazer algumas coisas que o Espírito Santo talvez já esteja aí falando ao seu coração, e você busque a Ele e fala, Deus, né, que eu disse no tempo, chegou a hora, chegou o tempo, é agora. Ou esse acerto de contas seja você reconhecer que não há nada que eu e você possamos mudar no nosso passado. Você sabia disso? Não tem. Eu falo, gente, olha, o homem pode descobrir tudo, né? Mas voltar ao tempo, ele não consegue. Você consegue voltar 5 segundos? Se você já vivenciou um acidente, você fala, meu Deus, né? Aquele famoso minuto de bobeira, não é nem minuto, às vezes é segundo. É segundo. Que você fala, meu Deus, mas por quê? Né? Pode ser um celular que está bem na mão, distraindo. Mas às vezes pode ser dormiu mesmo do ponto. E aconteceu algo naquela hora, você fala, eu não acredito. Se pudesse voltar 5 segundos atrás, faria diferente. Mas nas nossas vidas nós não temos como. O meu passado, seu passado, você não pode apagar. Tem gente que está esperando para viver o novo de Deus e esquecer. O esquecer não é sofrer uma amnésia. Deus não vai vir bater na tua cabeça e fazer você esquecer tudo, não. Tem gente que fala assim, mas se hoje eu faria diferente. Se eu vivenciasse tal experiência, hoje eu faria diferente. Vou fazer uma revelação para você. Provavelmente não. Sabe por quê? Porque essa consciência de fazer diferente, geralmente vem porque nós aprendemos. Nós fizemos lá atrás e hoje a gente fala, hoje eu faria tudo diferente. Por quê? Você aprendeu, você, né, viu aquilo que aconteceu, você falou, agora eu vou fazer diferente. Então, se eu e você não podemos mudar, eu digo uma coisa para você. Prossiga rumo ao alvo. Deixe aquilo que passou. O acerto de contas pela sua vida já foi feito. Jesus, ele já morreu lá na cruz do Calvário, para que você recebesse o perdão dos seus pecados. Para que você se entregando a Ele, realmente aquilo que ficou, ficou.
eu não sei o autor, mas tem uma frase que diz assim, que diz, não arruine o seu presente por lembrar de um passado que não tem mais futuro. Não arruine o seu presente por viver um passado que não tem mais futuro. O que talvez fica remoendo aí na sua cabeça? Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse decidido dessa forma, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. De repente, a minha fala seria totalmente outra. Se eu pudesse falar para você, olha, o negócio, né, fica se lamentando que vai resolver, mas vai? Não vai. Nós não podemos mudar um segundo sequer do nosso passado, mas há um futuro de Deus diante de nós. Nós podemos fazer tudo diferente, nós podemos falar, Deus, eu quero o novo do Senhor. Então, acerte as contas, acerte. Deixe o que tem que ficar lá atrás. Se esqueça, não fique se culpando, não fique. Entregue para Jesus, entregue, creia que o sangue dele é poderoso para cobrir todo e qualquer pecado. Não há pecado o qual o Senhor não possa perdoar. Você crê nisso? E a última coisa, uma das coisas que nós precisamos fazer, eu quero que você abra comigo em Romanos 8. E nós vamos orar, pedir para o Espírito Santo mover nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que nem sempre os recomeços serão como nós queremos. Eu quero tentar falar aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Em nome de Jesus, né? Se você está aqui, o Senhor quer falar isso com você, que você receba no seu espírito. O recomeço, a gente entende, né? Sempre que nós vamos começar algo de novo. E para nós, a gente acha que o recomeço ele tem que ser da mesma forma. A gente acha que Deus vai pegar de onde a situação aconteceu e de lá vai fazer uma continuação. Você está me entendendo? Mas nem sempre é assim. Talvez você esteja a um passo de viver o novo de Deus, mas você não está discernindo o que Deus está fazendo. Não é do jeito que você quer. Não é. Não é do jeito que eu quero. Não é. É do jeito de Deus. É do jeito dele. A gente acha, e eu vou dizer para você, uma das situações, né, enquanto eu meditava sobre isso, eu me lembrava da história de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Não perdeu? Filhos, perdeu os céus, perdeu tudo. E lá no final do livro de Jó, diz que Deus restituiu tudo. Mas ele restituiu tudo? Preste atenção. Os filhos não voltaram. Não voltaram. Só que nessa questão dos filhos, né? Certa vez eu ouvi uma ministração de um pastor que dizia assim, mas Jó não perdeu os filhos? Não perdeu. Esses filhos estão na eternidade. Eles estão. Um dia, lembra que nós acabamos de cantar aqui? Um dia nós estaremos diante do Senhor, né? Um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, os filhos não perderam, mas a vivência. Eu não sei se você passou por alguma situação, se você está aqui nessa manhã e você está vivendo isso, você está clamando por Deus por algo novo. Você está clamando por Deus por um recomeço, mas você não está conseguindo ver que existem outras formas que Deus quer fazer. Existem outros jeitos que Deus está fazendo, e às vezes por um padrão até mesmo mental seu, de achar que as coisas têm que ser da forma que você já pré-estabeleceu, você está perdendo o tempo da visitação do Senhor. O tempo daquilo que Deus quer fazer na sua vida.
Por isso que nós precisamos, amados, né, de tudo. Falar, Espírito Santo, me ajude. Me ajude a enxergar esses novos começos. Me ajude a enxergar aquilo que o Senhor vai fazer. E eu pedi para você abrir ali em Romanos 8. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amados, esse versículo talvez você já saiba até de cor. Que todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que o amam. Mas às vezes esse todas, né? Será que é todas mesmo? Será que é em tudo? Será que, mas isso aqui, acho que não é bem assim não. Todas as coisas. Se você ama a Deus, porque esse é o primeiro princípio, você precisa amar a Deus. Amar a Ele. Se você ama a Deus, não importa como você chegou aqui. Se você olha naturalmente, não consegue enxergar que Deus vai fazer algo novo, que Deus pode mudar a sua situação. De repente, aí durante a mensagem, você falou, ixi, eu sou daqueles que, né, fiz coisas que não tem como mudar. Mas creia que Deus é especialista em fazer coisas novas. Deus é especialista. Não se apegue à maneira natural de como Ele vai fazer. Isso atrapalha. Mas vai ter que ser assim. Mas vai ter que ser desse jeito. Mas Deus vai ter que fazer dessa forma. Não. A única coisa que eu e você precisamos fazer é falar, Deus, faça aquilo que está no teu coração. Cumpre os teus propósitos. Deus tem propósito para você, amém? Deus tem sonhos, Deus tem planos para a sua vida, para as gerações que vão vir atrás de você. Deus tem, mas para que isso aconteça, é necessário talvez hoje uma decisão sua aqui, de falar, Deus, eu quero esse novo, mas que seja conforme aquilo que o Senhor tem para mim. Que seja conforme, né? Por isso que enquanto nós até ministrávamos aquela canção, né? Então, a parte que diz, o meu coração sempre dará glórias a ti, louvores a ti. E a gente, né, isso é fácil. Isso é muito fácil. Quando situações difíceis não acontecem. Vamos para uma coisa, né, drástica. É difícil você dar honra e glória no momento onde você está descendo um filho à sepultura. Descendo alguém que você ama à sepultura. Não vamos ser hipócritas. Não vamos. É difícil. Mas mesmo assim, e talvez você diga, pastora, eu não sei se eu suportaria tal coisa, eu não sei se eu consigo entregar, eu não sei. Creia naquilo que nós temos falado tanto aqui, na graça capacitadora do Espírito Santo. Ele vai te capacitar. Confesse a Ele, diga, Espírito Santo, não, olha, tem gente que acha que Deus, né, quer que você fique aí falando, eu sou o super crente, a super crente, né? Não. Talvez o que te falte é se humilhar e dizer, Deus, eu preciso do teu Espírito Santo. Eu não consigo mais tentar. Eu não consigo mais deslumbrar esse recomeço, mas fracassar. Eu não consigo mais, porque a dor da frustração de sempre começar de novo, ela pode te paralisar. Mas quando você chega para o Espírito Santo e você diz para ele, Espírito Santo, o Senhor conhece. O Senhor conhece. O Senhor sabe o quanto que eu já vacilei. O Senhor sabe o tanto que eu já pisei na bola. E se não for o teu Espírito sobre a minha vida, se não for o Senhor me ajudar, se não for o Senhor mover em mim, eu não sei. Eu dependo de ti. O que nos falta, amados, muitas vezes é nos humilhar. Nos humilhar. Tem gente que, infelizmente, lê a Bíblia meio erradinha, né? Todo mundo diz assim, os humilhados serão... Onde está na Bíblia? A Bíblia não fala isso, que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se humilha.
De repente, o que está faltando para mim e para você é reconhecer o tempo de Deus e falar, já passou do momento de eu me humilhar. De eu reconhecer que eu não sei tudo, que eu não sei como serão esses recomeços. Reconhecer que, eu achava que ia ser de uma forma e não é. E como é fácil. Como é fácil quando tudo, está muito claro diante de nós, a gente caminhar em fé. Mas quando a gente, às vezes, dá um sim para Deus, lá atrás. Aí vai vivendo, vai falar, meu Deus, mas parece que o negócio, será que eu ouvi errado? Será que não era Deus falando? Que as coisas parecem que deu uma entornada. Deu uma entornada. Era para melhorar, parece que piorou. E daí a fé da gente começa a vacilar. Lembra de Pedro? Aí com fé, de repente, começou a afundar. É hora que eu e você precisamos dizer, Deus, eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar. Fortalece a minha confiança no Senhor. Fortalece. Amado, creia. Creia que você não está nesse mundo por acaso. Talvez as circunstâncias da sua vida até hoje você pense que, você está aí apenas esperando o teu dia chegar. Não. Deus tem insistido com você. Deus tem insistido. Mas hoje aqui, Ele quer de você uma resposta. Deus quer de você um ato realmente de se humilhar e dizer, Pai, me ajuda, me ajuda. Não seja alguém, tem pessoas que elas têm uma atitude tão rebelde diante de Deus. Elas, infelizmente, elas olham e falam assim, não é desse jeito? Eu não quero. Não vou fazer. Olha, Deus não é a sua esposa. Deus não é o seu esposo que você faz manha, birra, bate o pé e ele cede. Você pode estar perdendo grandes oportunidades. É hora de abrir o coração e dizer, Deus, um novo ano se inicia. Aqui, alguns dias nós vamos começar. Mas eu tenho a convicção em Deus de que o seu novo, o novo que Deus tem para a sua vida, não precisa do dia 31. Não precisa. É hoje. É hoje. Você crê nisso? Se coloque em pé. Nós vamos orar a Deus. E agora é a hora de você começar a pedir a Deus. Falar, Espírito Santo. Espírito Santo, faz. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que tudo pareça não reconheça. Como eu disse. Você está olhando, você não está vendo. Você não está vendo que possa haver um recomeço de Deus através dessa situação. E Deus quer dizer para você, o Espírito Santo está dizendo, peça a Ele agora, eu falei, Espírito Santo, abra a minha mente, abra o meu entendimento, que em nome de Jesus eu consiga, através do seu Espírito Santo, do teu Espírito Santo, que eu comece pela fé. É pela fé. É pela fé. Comece a entregar a tua gratidão a Deus. As circunstâncias podem ser muito diferentes hoje, mas Ele vai mover. Enquanto eu orava, Deus me trouxe essa canção.